E sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Primeiro podcast, nós temos uma convidada especial que ela fez a capa da nossa edição de 10 anos da revista. Uma mulher forte, determinada e que está aqui hoje com a gente e é um exemplo de ser mulher, mãe, gosta de futebol, musa do carnaval e presidente da CAIS. Seja bem-vinda, doutora Kelly Andrade. Obrigada pelo convite, Luciene. Para mim é uma honra estar com você nesse primeiro episódio do seu podcast. Parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, como tudo que você faz. Eu que agradeço. Fico muito feliz e honrada por você estar aqui com a gente. E eu gostaria já de começar perguntando o que é e como funciona a CAIS. Perfeito. A sigla, né, CAIS, muita gente não entende muito bem do que se trata. Existem vans nossas circulando pela Grande Vitória com adesivo CAIS. Existem banners na praia, em área de atividade esportiva. Existem várias identidades visuais circulando pelo estado todo. Mas muita gente fala assim, mas o que é CAIS, né? Então, ela é um órgão do sistema OAB, que significa Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo. E o que ela faz? O que a CAIS, que é a Caixa de Assistência, faz pelos advogados do Espírito Santo? Ela é o braço social da OAB. Ela é a reserva de humanidade do sistema OAB. Ela cuida da pessoa do advogado e da advogada e também da sua família. Ela cuida da sua saúde, do seu bem-estar. Então, tudo que promovemos lá hoje é pensando no CPF. A OAB, ela cuida do profissional advogado, da carreira dele, da OAB, né, do número de inscrição da OAB. Nós cuidamos da pessoa física do advogado. Então, eu gosto muito dessa expressão reserva de humanidade, porque é quando você tem um olhar humano sobre a pessoa do advogado e também sua família. Nós oferecemos inúmeros benefícios para os advogados e seus familiares, de forma gratuita, inclusive. Temos, por exemplo, hoje a telemedicina, de modo que todos os advogados do estado do Espírito Santo, de todas as cidades do estado, 78 cidades, podem utilizar a telemedicina, que é o acesso ao médico por seu telefone, computador, notebook, uma consulta médica na palma da mão, sem nenhum custo. Então, eu estou no interior, lá em Ponto Belo, em Mucurici. E eu falo, poxa, meu plano de saúde não atende aqui. Não tenho plano de saúde, estou passando mal. O que eu posso fazer como advogada? Entrar no link e eu me consulto 24 horas com um médico clínico geral, ou com um psicólogo, ou para os meus filhos com um pediatra. 24 horas. Vai fazer a consulta, vai prescrever a medicação e você vai ser atendido. Imagina, isso gratuito para todos os advogados. E os seus dependentes também utilizam ao custo de R$10 mensais, que é um valor bem simbólico. A telemedicina é só um exemplo de um benefício que a gente tem hoje gratuito para advogados. Mas, além disso, temos planos assistenciais. A mulher que ganha bebê, por exemplo, ela tem um auxílio financeiro. O advogado que falece, a família recebe auxílio funeral, o auxílio fatalidade. A mulher que é advogada que é vítima de violência doméstica, que tem a sua atividade laboral comprometida, porque está sendo perseguida, está sendo ameaçada, e reduz seu trabalho como advogada, ela tem um auxílio financeiro também para a mulher que está em vulnerabilidade, em razão da violência doméstica. Temos vários benefícios assistenciais, além de programas como é o Hub, que todo mundo gosta, todo mundo gosta de malhar, né? É a geração saúde agora, graças a Deus. Então, a gente vê que o advogado está mais dedicado a cuidar de si. E ele quer usar a academia. E oferecemos, então, um convênio exclusivo, que foi o primeiro de todo o Brasil, fui eu que firmei aqui na nossa gestão, para que advogados utilizem um plano do El Hub, que você paga um valor fixo mensal, e usa não só a academia do seu bairro, mas de todo o Brasil, por aquele valor fixo mensal, sem pagar nenhum adicional à academia. Então, assim, é um plano muito bacana também, que veio para revolucionar. E agora ninguém tem desculpa para poder ficar parada. E isso atende todo o estado, né? Todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Então, os advogados do estado do Espírito Santo, só eles podem usar academias a um valor fixo mensal
em todo o Brasil. Sim, e esse atendimento é só em Vitória ou em todos os municípios tem uma Hoje sede? nós temos 45 cidades do estado com o El Hub e 36 cidades do estado com o Total Pass, que é uma empresa que presta o mesmo serviço, né? Só muda o nome, o El Hub e Total Pass. Eu tenho convênio com as duas. A El Hub atende em 45 cidades do estado, ou seja, em 45 cidades tem academias. Uhum. Não só academias, tem também natação, yoga, pilates, canoa, tem kickbox, tem o crossfit. Enfim, não é só academia, são estabelecimentos esportivos, né? E já o Total Pass está em 36 cidades. Doutora, você é muito atuante, né? Sempre vejo, acompanho suas redes sociais lá, tá lá, uma hora tá jogando lá no meio do futebol, tá no meio do pessoal lá praticando atividade. E você já rodou todo o estado, do início até agora, tem 1 ano e pouco, né, que está aí. Você já rodou o estado todo? Nós tivemos a oportunidade de rodar o estado na campanha e conhecer a realidade de cada região. Com base nisso, a gente fez um planejamento para poder entregar os benefícios da CAIS para todas as cidades do estado. E é desafiador. Uhum. Porque assim que assumi a CAIS, ela estava apenas em 13 cidades. Então, somente advogados de 3 cidades que recebiam os benefícios diretamente. Acontece do próprio advogado não saber da existência? Muito. Por isso a comunicação tem que ser efetiva, né? Uhum. Porque é muito comum, infelizmente, o advogado não saiba dos seus direitos, benefícios gratuitos que ele tem direito. Então, a gente tem trabalhado muito a comunicação social da CAIS a fim de levar para o advogado essa informação para que ele use efetivamente o serviço que é para ele, né? E nesse planejamento que nós fizemos de interiorização da CAIS, levar para todo o interior do estado, já conseguimos alcançar grande parte das cidades. Mais da metade foram alcançadas pelo serviço da CAIS. E meu objetivo, até o final do mandato, a gente chegar nas 78 cidades. E como que era a CAIS antes e agora com a doutora? Então, a CAIS, hoje, ela tem um olhar de mais gestão, porque como eu sou muito ligada à gestão de empresas, instituições de modo geral, eu, inclusive, sou contabilista também, né? Fiz esse curso para poder me ajudar na gestão da minha empresa, do meu escritório de advocacia. E eu tenho uma visão muito empresarial das instituições, sabe? Quando eu cheguei na CAIS, nós não tínhamos o inventário organizado do patrimônio, não tínhamos o organograma, o fluxograma de atividades, né? Enfim, havia muitas questões de gestão mesmo, que havia muita falha. Talvez por falta de um olhar técnico em relação à administração da instituição. Porque pegamos muitos presidentes excelentes no passado, né? O nosso mandato lá é de 3 anos, então tivemos vários presidentes já ao longo dos 70 anos da CAIS. Mas como muda muito, pode ser que o que um construiu, o outro não conseguiu manter, mudou, aí o próximo já muda também. E agora também tem um olhar feminino também, exatamente, né? Um olhar materno, né? Isso também faz a diferença. A parte de gestão, então, é a parte que eu já vi uma mudança muito grande. Nós pegamos a CAIS com um orçamento deficitário, recebemos 10% a menos do repasse estatutário da OAB, não recebemos uma verba do FIDA, que é uma verba de um fundo que a gente tem direito, tivemos dívidas a pagar da gestão anterior e ainda assim fechamos o ano com um superávit financeiro. Então, acho que isso aí é o maior resultado que a gente tem a oferecer para a advocacia de uma boa gestão, são dados, números. E terminamos o ano de 2025, que foi o meu primeiro ano de gestão, com superávit, quitando dívidas, resolvendo contratos, lidando com repasses a menor em razão da inadimplência, né? Lidando com questões referentes à própria instituição, né? Com pendências administrativas e, ao final das contas, quitamos tudo, resolvemos tudo e deixamos o caixa com superávit. E assim a gente quer fazer durante todo o nosso mandato, né? É um compromisso que eu tenho. O outro ponto é o olhar humanizado, que você mencionou. De fato, eu percebo que as mulheres são excelentes gestoras por terem um olhar materno, um olhar humanizado, mais empático, de cuidado sobre a gestão.
Hoje, por exemplo, eu tenho as famílias dos advogados usufruindo de vários serviços. Hoje, o advogado que quer colocar a sua família para malhar junto com ele pode colocar 3 dependentes no plano dele, pagando o valor do plano que ele escolher por cada um deles. Então, não só o advogado vai malhar, é beneficiado. Sim. Todo o núcleo familiar dele pode participar também Todo o meio dele também adoece, né? Dependendo dos casos que Exatamente. pega, dependendo do que enfrenta, né? E trazendo todo mundo para dentro. Perfeito. Todo mundo... A telemedicina do mesmo modo. Não só o advogado usufrui, ele pode incluir seus dependentes. E eu coloquei dependentes ilimitados, não só aqueles legais que são cônjuges, né? Filhos. Eu coloquei tio, sobrinho, avô, ele primo. pode escolher quem da família vai quer estar incluir usufruindo. Exatamente isso. Então, assim, é sensacional, porque hoje temos uma gestão voltada para a família, não só para o advogado. Porque não adianta ele estar bem com a família adoecida. A vacinação do mesmo modo, a gente inclui os advogados e também os dependentes deles para serem vacinados. Então, a gente sempre tem um olhar de cuidado, não só pelo profissional, mas também para o seu núcleo familiar. Quando você tomou posse e você viu, quando a gente está indo para um cargo, você tem uma imaginação, né? Tem um sonho, é tudo bonito, eu vou assumir um cargo bacana. Quando você chegou lá e viu a realidade, deu medo? Deu medo, deu um pouco de frustração, porque a gente vai realmente sonhando em executar 1000 coisas, né? Em fazer, em revolucionar. E quando eu peguei a CAIS, além de estar com dívidas e com a conta negativa, ela ainda estava gastando mensalmente mais do que recebia. Então, eu não conseguia entregar muita coisa, porque não tinha recurso. E isso foi um pouco frustrante no início, mas também foi desafiador. Diante de um problema, não nos cabe reclamar, nos cabe achar uma solução. Então, por ter essa característica resolutiva, eu já peguei de frente, né? Como diz no popular, né? Peguei o boi pelo chifre e falei, vamos resolver isso aqui. E transformamos, então, o que era ruim numa coisa boa, com muito trabalho, né? Muita técnica de gestão sendo aplicada, muitas parcerias também, público-privadas, muito patrocínios de instituições e empresas. Então, graças a esse leque de apoio, essa rede de apoio, a gente conseguiu reestruturar o financeiro e administrativo da CAIS e terminamos o ano, joinha. Até chegar a esse cargo, você galgou aí, teve um trajeto aí longo. Fala um pouquinho desse trajeto para a gente. Então, eu iniciei no sistema OAB, eu tinha mais ou menos uns 4 anos de advocacia, né? E o que me fez entrar no sistema OAB? Eu via coisas no meu dia a dia da advocacia que eram coisas fáceis de solucionar e que a instituição não estava solucionando. Eu falava, gente, mas por que eles não estão... Coisas pequenas, assim. Eu chegava no cartório do fórum e tinha um monte de carteira da OAB colada no vidro do cartório. Aí eu perguntei, as carteiras aqui são de quem? É porque eles não vieram buscar, né? Aí ela falou assim, advogados esquecem aqui, a gente cola no vidro, para poder, quando eles vierem, eles buscarem. Eu falei, mas quem perde não lembra onde perdeu, geralmente. É difícil a gente fazer o caminho, né? Sim. Por que vocês não pegam isso e entregam lá na OAB para poder eles ligarem para o advogado e devolver a carteira? Aí eles, então, tem que ter algum tipo de circular, alguma ordem nesse sentido. Aí eu procurei a OAB da minha região, da minha cidade, o presidente, falei, olha, tá acontecendo isso, por que não faz tal coisa? Ele, você faz, então, o ofício eu só assino, põe no timbre daqui da OAB e eu assino. Beleza, fiz, resolveu. Limpamos todos os cartórios lá de carteiras. Aquele olhar humanitário mesmo, isso. né? A questão de favor, você encontrou, procurou aí a OAB pessoa... liga e fala, doutor, tá aqui comigo aqui na OAB, vem aqui buscar. Aí ele, que bom que você achou. Não tem que pagar a segunda via, não fica sem documento. E resolveu. Eu fui no Fórum de Cariacica, o Banestes de lá, que é um pub, né, um ponto de atendimento, né, do Banestes, que é do Fórum, para atender o judiciário, não estava pagando alvarás para advogado. Eu falei, mas gente, se serve ao judiciário, como que não paga alvará? E aí procurei também o presidente, ele falou assim, faz ofício, que a gente vai lá e protocola e despacha. Aí eu fiz ofício, ele assinou, fomos juntos no Banestes, resolveu, passou a pagar os alvarás. E assim foram várias coisas que eu fiz. Atendimento prioritário para advogados. Eu vi aqui no fórum, o advogado ficava na mesma fila que as partes. E ele tinha audiência, ele atrasava, tinha problemas com tudo, porque ele estava na fila das partes. Eu falei, gente, como ele está trabalhando, ele tem prioridade. Porque não é por ele, está representando várias pessoas ali no trabalho. Então, eu pedi um guichê prioritário para advogados, para atendimento, né?
E conseguimos também. Então, tudo isso aí eu fiz sem ter cargo nenhum na OAB. Uhum. E despertou a atenção do presidente da época. Ele falou, por que você não vem para o sistema OAB com a gente? Vem ser conselheira suplente. Olha que bacana. Aí eu falei, como é que faz isso? Ele explicou o que fazia, né? Eu falei, bom, se eu quero uma mudança que nos ajude no dia a dia da advocacia, eu tenho que ser a mudança que eu quero ter, né? Participar, né? E eu vou participar. E aí topei o desafio, me tornei conselheira suplente da chapa dele. E aí lá atuei bastante também. E teve um convite depois para poder ouvir na próxima chapa como secretária-geral, que é uma diretora, né? Tem um cargo de diretoria da OAB Cariacica. Também viemos, ganhamos novamente a campanha. Uhum. E aí, logo depois, veio a proposta de nós termos, do nosso grupo mesmo de advogados, né? Para sermos presidente da OAB de Cariacica. E a princípio eu fiquei meio assim, será que eu vou ou não vou? Porque é um cargo voluntário, né? E que toma muito tempo da gente. Uhum. E eu vivo da advocacia. E você já tem um seu escritório, um né? escritório, né? Que demanda muito, uma equipe muito grande, né? E eu falei, vou ou não vou? Fiquei meio, né, pensativa. No final, por meus colegas advogados que gostariam muito que eu viesse, e pela carreira deles, eu topei vir como presidente. Ganhamos também, ganhamos muito bem, com 73% dos votos. E aí a gente conseguiu fazer uma gestão muito bacana lá na OAB de Cariacica como presidente, né? Eu consegui reunir as pessoas, criar uma unidade entre os advogados, trabalhar o senso de valorização, de dignidade dos advogados, qualificar os advogados para que eles trabalhassem melhor e ganhassem mais dinheiro, proteger os advogados em relação às prerrogativas e servir a sociedade. Então, assim, foi uma gestão que me deixou realizada. Saber que, no final, eu deixei um legado positivo na vida das pessoas, consegui contribuir de alguma forma para que eles melhorassem, né? Pessoalmente, como profissionais também. E contribuir com a sociedade, que é tão carente, né? De serviços jurídicos, de cidadania, Muitas vezes né? não sabe nem como, Nem né? como. Buscar. Lá eu fiz mais de 20 ações sociais no município. Eu chegava lá sempre às 6 da manhã, com várias tendas de serviços, né? Que eram mais de 30 serviços que a gente oferecia. Eu convidava os parceiros para vir fazer comigo e todos eles vinham. Polícia Civil, né? O Sistema S, Sebrae, SESC Senat, né? SESC, o Judiciário, o TJ. Então, a gente fazia segunda via de documentos, fazia exame de oftalmologista, fazia vacinação, corte de cabelo. Tudo a gente fazia na ação social. E quando eu chegava lá às 6 da manhã, já tinha uma fila dando volta em torno do campo, da escola, de onde a gente estava, né? E eu ficava assim, meu Deus, como que a população é carente disso? E poder colocar os advogados para organizar uma ação social dessa, para eles também era muito gratificante poder devolver para a sociedade o que eles tinham como bênção, que era a profissão deles, sabe? E que eram advogados, né, realizados, e eles tinham a oportunidade de devolver aquilo que eles tinham recebido, né, como bênção. E isso foi muito gratificante. Fizemos casamento comunitário, casamos um monte de gente. Faz mais bem pra gente do que até mesmo para quem está sendo servido. E né? assim foi o meu terceiro mandato. E aí veio o convite para nós sermos presidente da Caixa de Assistência, né, no atual mandato. Aceitamos também um desafio. Foi um trabalho muito maior, né, para todo o estado e não só da minha região, onde até então eu sempre estive, né. E aceitamos o desafio, encaramos, vencemos. Então foi minha quarta eleição e a quarta eleição com vitória. Eu acho que eu sou pé quente para eleições. Olha só que maravilha. E na CAIS foi essa parte assistencial que me atraiu, né? Social e assistencial. E que bom que as mulheres estão cada vez aparecendo mais, né? Sim. E agora, cada vez, a doutora Érica, né? Lá na OAB, tem agora a doutora Janete No também, TJ. aí no TJ. E isso é muito gratificante. E vocês são exemplos para a gente, né? E exemplos para essa moçada também que está começando agora, né? Porque hoje em dia nós estamos vivendo um mundo tão cheio de rede social, de tudo é fácil fazer, né? Na rede social. E isso também está trazendo um certo desequilíbrio, né? Principalmente nos jovens. E quando a gente vê pessoas com histórias, pessoas que chegaram lá, né? Pessoas que lutaram, pessoas reais, né? Perfeito. E chegaram de onde vocês estão, sendo um exemplo para a gente, isso é maravilhoso, isso é muito gratificante, porque sua história de vida não foi uma história tão fácil, né? Nunca. Conta um pouquinho pra gente. Sou de origem muito humilde, né? Minha mãe, ela é corretora de imóveis, ela fez a faculdade dela no interior, porque não tinha faculdade aqui. Ela todos os dias viajava, fazia
de ônibus e voltava para o Unesc para fazer pedagogia todo dia, ia e voltava. Que fica em Colatina, né? E aí, Colatina mesmo. Todo dia ela ia e voltava. Porque ela queria ter um curso superior. E ninguém na família tinha. E ela se dedicou e conseguiu formar em pedagogia, né? Primeiro curso dela. E sempre falava, olha, a gente não vai ter roupa bonita, não vamos ter restaurantes, não vamos ter carro bom, mas vamos ter escola e estudo bom. Então, ela se sacrificava, a gente não tinha nem o que calçar no pé, mas tinha uma escola de qualidade. Porque ela sempre falou que o estudo era o que iria nos libertar. É a melhor herança, né? E era a melhor herança, o que ninguém tirava da gente, né? E graças a essa dedicação da minha mãe, né, meu pai também, mesmo divorciados, eles divorciaram quando eu tinha 2 anos de idade, mas construíram juntos uma educação. Eu nunca vi um falar mal do outro, nunca vi eles brigarem, sempre estiveram muito unidos na minha educação, né? E É filha única? Dos dois, sim. Dos dois, sou filha única. E aí eles foram e me deram o acesso à educação mesmo de qualidade, né? E aí passei no IFES, enfim, depois eu fiz direito, né? E eu sinto que realmente o estudo e o trabalho honesto, que eles trabalhavam sempre muito, né? Minha mãe, eu cansei de vê-la virando madrugada trabalhando, passando no final de semana, sábado, domingo, trabalhando direto. Então, ela é extremamente trabalhadora. Então, é exemplo para mim de mulher também, né? E eu sempre me inspirei muito nela. E assim foi, estudei em escola pública, né? No ensino fundamental primário, de 1ª a 4ª série. E sou de origem muito humilde e tenho muito orgulho dessa origem. Sempre honro essa origem, porque ela faz de mim o que eu sou hoje. Esse olhar empático sobre as pessoas vem dessa origem que eu tenho e que eu sempre procuro honrar, né? De onde eu vim. E isso faz toda a diferença na nossa vida, né? De modo geral. Porque a gente consegue entender o sofrimento do outro. Como é difícil um advogado que acabou de pegar a carteira se posicionar no mercado. Ele que andou de ônibus a faculdade inteira, que tirava cópia de livro porque não tinha condições de comprar livros, que não tinha dinheiro para fazer um lanche após o horário da faculdade porque não tinha dinheiro. Dinheiro até para pagar Trabalhava passagem, o dia né? todo para poder estudar à noite, poder mudar de vida, né? Então, são esses advogados que eu represento. E é sempre bom contar um pouco da história de vida, porque é um exemplo. As pessoas falam assim, mas fulano já nasceu em berço de ouro, fulano teve oportunidades. E quando a gente vê as pessoas, assim, como a doutora, chegar onde chegou e vindo realmente, passando certas dificuldades, né? Porque a dificuldade da vida também vai calejando a gente, vai fazendo a gente mais forte, vai crescendo, né? É muito bom. Por isso que eu acho importante a gente saber da história, de onde veio, quem é, né? E nesse trajeto, também eu estou sabendo que você gosta de um futebol, né? Gosto muito, sempre gostei. Meu avô jogou profissionalmente, né? E acabou que ele fez um campo de futebol no quintal da casa dele, na roça, no interior do Rio de Janeiro, em Campos. E nós fomos criados ali meu avô paterno, né? Na casa dele, todas as férias, feriados, todos os netos dele, né? Meus primos, todo mundo, meus irmãos, estavam lá sempre na casa do vovô. E ali todo mundo, a brincadeira era bola. Não tinha celular. Que coisa boa, que até coisa a casa boa, dos né? avós ainda, né? Isso, E ali a gente criou Aí tinha um time nosso também lá, da nossa família, né? Que disputava campeonatos, todo mundo pegava o ônibus, todo mundo ia junto assistir os jogos. Tinha torcida, tinha briga, tinha tudo. O juiz saía correndo. Porque é futebol de várzea, né? Então é aquela loucura, assim, que a gente já sabe como é que é. E a gente criou essa afinidade com o futebol em razão disso. Então, toda a minha família é apaixonada por futebol, né? E eu sempre gostei muito de futebol, né? E na adolescência eu joguei também. E aí, quando foi, agora, na vida adulta, já advogada, tenho a oportunidade de montar um time de futebol das advogadas. Tá vendo? Aí eu trouxe o exemplo. Pois é. Encampei a ideia e aí fizemos um time de futebol de advogadas lá em Cariacica, né? E eu jogava... Era bem assídua lá, agora tem alguns anos que eu não vou mais lá. Acho que tem uns 2 anos que eu não vou no treino. Mas quero voltar esse ano. O tempo também, né? Por isso tá mesmo. Um pouquinho escasso, né? Sempre tem eventos à noite, no horário do treino, né? Então não estou conseguindo ir. Mas eu quero voltar esse ano, tá no meu projeto de 2026, retornar para o futebol. Mas ainda que eu não possa jogar, eu sempre torço muito, assisto, gosto de participar. É realmente uma paixão.
Né? E nos dias de hoje, você falou que o tempo está meio escasso lá para poder jogar bola. Como é que está a rotina da doutora Kelly? Então, a rotina... Rotina de casa, do trabalho, a rotina diária mesmo. Então, a rotina diária é sempre muito puxada, de toda mulher. Não é um privilégio meu, não. Eu falo que o homem levanta, ele toma banho e sai. Não tem nada para fazer. Aí, para eles, a vida está muito fácil. A gente levanta, vai cuidar de menino, fazer café, lavar vasilha, colocar a roupa no varal, tirar a carne do congelador, poder fazer para o almoço. E é 1 milhão de coisas. Até a gente sair de casa, nós já fizemos já um turbilhão de atividades. É por isso que a gente sempre fala que é um trabalho invisível, né? Porque muita gente não dá valor ao que nós fazemos, no cuidado com a família, com a casa. E a gente sempre tem que lidar com a ideia de que é a mulher que tem que sempre que servir. Na verdade, ainda há uma resistência a uma igualdade de divisão de tarefas domésticas, né? Que a gente tem trabalhado e lutado contra isso também. Tem aquele homem ainda que ainda chega em casa, senta no sofá, né, e vai assistir a TV. A mulher, esse é o tradicional. Né, o moderno, aquele que a gente aplaude, não é aquele que divide tarefas, né? Porque sobrecarrega a mulher divide tarefas. Entende que ela não é empregada, que ela realmente é alguém como ele dentro de casa. Então, assim, a rotina da mulher em si, Maria, Joana, Joaquina, Luciene, Kelly, Miranda, é sempre muito mais puxada, nós sabemos disso, né? Mas eu sempre fui muito amante do trabalho, sabe? Eu amo trabalhar. Se eu não trabalhar, eu fico doente, eu acho. Então, assim, eu tenho uma paixão. Para mim, todo dia eu levanto com muita vontade. Porque eu adoro trabalhar, ser produtiva, ser resolutiva. Pegar uma listinha, fazer uma listinha assim, que eu tenho que fazer e riscar toda ela até o final do dia, sabe? É satisfatório. Eu cumpri a missão, né, diária. Então, assim, a rotina ela é bem puxada, mas ela é bem administrada. Nós somos administradoras do nosso tempo, gestoras do tempo. Nós, mulheres, temos que saber administrar nosso tempo. E aí, como que é a rotina no dia a dia? Eu acordo todos os dias às 5h30 da manhã, porque às 6h as crianças têm que levantar e ir para o banheiro tomar banho. Eu vou ir para a escola. E eu levo na escola todos os dias. Faço questão de levar. E também preparo o cafezinho deles todos os dias. Faço questão de preparar. Que é o meu momento com eles, quando a gente conversa na mesa, tomando café, né? Gostoso, trocar uma ideia. A saber troca. o que eles estão fazendo até na escola. Isso, como é que tá a vida na escola, no vôlei, no inglês, nos bravadores, enfim. É aquele momento gostoso, né? E, na sequência, eu levo para a escola e vou direto para a academia. Porque é bom fazer esse percurso, porque como a escola é obrigatória, a academia vira também obrigatória, né? É ótimo. Porque está na sequência, né? E tem um cuidado muito mais de mim. E esse amadurecimento veio há pouco tempo, porque eu era realmente muito viciada em trabalho. Eu achava que a atividade física era perder tempo. E muito pelo contrário, E eu entendi depois que o amadurecimento me trouxe, né, esse presente, que é entender que o cuidado próprio, ele é o que gera bons resultados. Então, é investir em você e dedicar tempo a você para que você seja melhor. Mãe, mulher, profissional, né? Eu costumo dizer que a atividade física é como um alimento. Sim. É como a água. Você precisa da água, você precisa do alimento, você precisa também se movimentar, né? Aí o corpo são, a mente sã, né? Perfeito. E depois da academia, então, vou para casa, cuido das coisinhas de casa ali, naquela correria, né? De cozinha, banheiro, roupa, comida. Porque a pessoa que me auxilia em casa chega só meio-dia, já para fazer o almoço para as crianças. Então, deixar tudo adiantadinho para ela ali, né? Porque as crianças já chegam em casa com muita fome. Mesmo tendo alguém ali para ajudar, a gente eles tem chegam, que... porque às vezes não dá tempo dela terminar de fazer o almoço para eles chegarem. Então, já deixo adiantado. E aí, na sequência, eu vou para o escritório, para poder cuidar do meu escritório, que é onde eu dedico a maior parte do meu tempo. E uma vez na semana, 2 vezes na semana, eu me dedico ao atendimento na caixa de assistência. Porque eu passei pelo período de organizar a casa. Então, eu fiquei 6 meses na caixa de assistência todo santo dia. Eu abri mão do escritório durante 6 meses de não pisar lá para poder organizar a casa e fazer a máquina girar sozinha. Consegui criar essa rotina, aí consegui ir com menos frequência na caixa de assistência. Então, eu estou todo dia resolvendo questões da caixa de assistência, assinando documentos, negociando coisas, né? Criando projetos, executando, enfim. Então, a dedicação ali é com amor, né?
e ela não pode sacrificar aquilo que me sustenta, que é a advocacia. Que é o seu escritório, Meu escritório. que fica lá em Cariacica, né? Isso. Tem hoje 9 colaboradores, atendemos em cada um na sua área, né? De consumidor, civil, família, criminal, trabalhista, previdenciário, cada um na sua área. E tem todas as áreas lá. Tem. Cada advogado cuida da sua área específica, né? Na área civil tenho 2, na área de família tenho 2 também, que são áreas que demandam mais, e civil também tenho 2 advogados. Todas as demais é um advogado por área. E aí, à tarde eu passo geralmente lá, e à noite, quando eu não tenho eventos também da CAIS e OAB, né? E à noite eu estou dedicada novamente à minha família, quando também não tem eventos. Cuidando deles lá em casa, né? Fazendo a jantinha, conversando de novo e cuidando para poder todo mundo dormir tranquilo e reiniciar a rotina no dia seguinte. Então, hoje a rotina tem sido essa. E é uma rotina que está bem administrada. Olha, isso é muito bom. E por isso a gente consegue manter uma saúde mental bacana, né? Porque eu percebo que a mulher, muitas vezes, ela sobrecarrega de cuidar das pessoas e não cuida de si própria, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que voltar a olhar para cuidar de quem cuida. Sim. Que muitas vezes quem cuida é esquecida de ser cuidada, né? Na maioria das vezes, né? Verdade. Não, num período atuando como advogada, fala um caso assim que te chamou a atenção, que te despertou, tanto assim às vezes um fato engraçado ou um fato assim uma história que te chamou a atenção nesse período, nesse trabalho mesmo de advocacia. Então, eu vou te falar, viu? Eu tenho uma pastinha de entrevistas que eu dei no passado, né? De lá para cá, desde quando eu comecei na advocacia, 18 anos até agora, que eu guardo as entrevistas na pastinha, porque geralmente as entrevistas são casos inusitados, que chamam a atenção da mídia, né? E lá tem um caso mais engraçado do que o outro. Tem um caso de um senhorzinho que ele gostava de casar e divorciar. Meu Deus. Que eu, no ano, fiz 3 divórcios dele. E ele sempre procurava mulheres da idade dele, da igreja. Ele casava e divorciava, casava e divorciava. Porque na igreja... É um Fábio Júnior elas da não vida. podiam... na igreja, elas não podiam namorar, porque tinham que manter um princípio religioso. Então, ele ia, se casava e dava o golpe. E aí, divorciava na sequência. Eu falei, que danado. Mas ele só casava, namorava E divorciava. Aí, Esperto por esse. ano, eu fazia 3 divórcios dele. Sempre me procurava. Meu Eu Deus do céu. já bati no próprio escritório, a doutora. Aí eu, vai divorciar de novo? Aí ele, de novo. Eu falei, meu Deus. E aí foi, meu trabalho como advogada é esse, né? De prestar esse serviço para o cliente, né? E não julgar o que ele faz ou deixa de fazer, né? E aí, um dia, numa entrevista, eu contei esse caso. Eu falei, tem um tempo que ele tá sumido. Aí a cartorária que fazia o divórcio no cartório, que era tudo em cartório o divórcio dele, né? Falou assim, Kelly, ele faleceu, eu fiz o óbito dele, você acredita? Deus do céu. Aí eu falei, tô contando a história dele, nem sabia que tinha falecido, né? Meu Deus. Mas por isso que ele tava sumido do escritório, porque ele faleceu e parou de casar. Parou de casar. Oh, Foi meu Deus isso. do céu, a situação. E nesse meio todo, musa do carnaval, como que é isso, gente? Quando eu ligo a TV, tá lá aquela mulher linda, maravilhosa lá, só no sambão, samba no pé. Tem samba no pé mesmo, eu vi. Pois é, tem. Tem. A gente tenta. Carnaval lindo, maravilhoso. Foi no segundo dia, né? Foi segundo dia. Desfilou, tá? Boa Vista. Boa Vista. Né? Tô sabendo da Boa Vista. É lindo a festa do carnaval todo, mas a questão de ser advogada e estar num cargo que você está hoje, liderança, tem muito preconceitos ainda? Muito preconceito. Inclusive, no início, uma das questões que pesou na minha decisão um pouco foi isso. Eu disse assim, e aí, vou nessa? Porque vai ter julgamento, crítica, vão dizer que eu tô cuidando de carnaval e que eu abandonei a instituição, que eu abandonei a advocacia. Porque muitas vezes o cliente não sabe separar. Que mulher não pode estar no meio do samba. Exatamente isso, né? porque o samba mostra o corpo e isso pode, né, enfim. Eu ponderei tudo isso antes da decisão, né? Eu sou de uma família que é do samba. Minha família sempre desfilou na Piedade, né? Tem passistas, baianas, tudo na ritmista. É a primeira vez que você desfila? Eu desfilei antes em alas, né, da Boa Vista. A minha família vem do samba, vem da Piedade. Meu pai é do samba, toca muitos instrumentos. Eu fui criada dentro do samba com ele, sempre acompanhando ele nas vezes que ele tocava, né? Então, eu tenho muita afetividade com o samba em si. Com a escola Boa Vista,
eu sempre tive admiração. E eu a conheci já na gestão do atual presidente, do Emerson Schumberger. Eu admirava a forma como que eles elevavam o nome da minha cidade. Traziam orgulho para a cidade, sabe? E trabalhavam essa coisa de você se orgulhar de ser Cariacica e tal. E eu achava isso bem bacana. Sempre me admirou isso na Boa Vista. Então, já tinha uma admiração muito grande para Boa Vista, que era a principal escola da minha cidade, né? Uhum. E aí, eu quando fui presidente da OAB de Cariacica, eu montei alas exclusivas para advogados. Então, coloquei todo mundo poder cair no samba. Não para, todos os advogados gente, colocavam fantasia e eu pro samba. E eu ia junto, né? Depois de montar 2 alas de advogados, veio o convite de poder ser musa da Boa Vista. E sempre foi um sonho meu. Nunca realizei antes por várias circunstâncias, né? E eu pensei, conversei com minha família, né? Conversei com uns amigos mais próximos também. E decidi, eu falei, olha, eu vou. É um sonho, eu não tenho que ter amarras em nada, padrões nenhum, nenhum julgamento, né? Quem paga minhas contas sou eu. Exatamente. Os boletins, que são as cartinhas de incentivo, chegam na minha casa, sou eu que pago. Exato. Então, eu vou realizar esse sonho. E eu acho que é mais uma forma de mandar uma mensagem também para o mundo e para as mulheres. Porque a gente ouve muito, assim, é uma frase que é um jargão em todo evento que envolve pauta feminina. Lugar de mulher é onde ela quiser. Mas, na prática, não é bem assim. Se você estiver em um lugar que você quer, como uma escola de samba, por exemplo, as pessoas podem te julgar por isso. Uhum. Então, na verdade, o discurso é lindo, mas a prática ainda é machista, ainda tem preconceito, ainda tem misoginia, ainda tem discriminação, ainda tem diminuição da figura feminina em razão do gênero, porque ela está em um local que as pessoas julgam que não é adequado para ela. Uhum. Então, eu também vi nessa oportunidade uma chance de mandar uma mensagem para as mulheres, para que elas são livres e elas podem sim estar onde está. E isso não vai diminuí-las em nada. E para o mundo, que nós vamos quebrar sim estigmas, paradigmas, barreiras, e vamos ocupar sim os espaços, nossos espaços, os nossos locais que são nossos. E que ninguém tem que tirar da gente por conta de preconceito e discriminação. Então, quando eu entendi isso, eu fui e me joguei. Então, se alguém quisesse falar, como de fato falaram, eu não me importei, porque para mim o propósito por trás disso era muito maior. Que era uma realização pessoal, um momento de felicidade, de alegria, um sonho realizado e que eu ainda podia empoderar outras mulheres. E foi dito e feito. No final das contas, eu percebi o quanto isso foi muito mais positivo, assim. O que eu senti mesmo ao longo desses 6 meses que eu fiquei na escola, até o desfile que foi no último sábado, no Carnaval de Vitória, né? Isso. É que o saldo foi 99% positivo e só 1% negativo. Em relação à imagem, né? Tudo mais. As mulheres gostaram muito de me ver naquele lugar. Lindo, e se sentiram muito representadas. E todos entenderam que a gente não vai ficar presa a amarras sociais, culturais, que a gente vai... Nós estamos nos libertando disso. E é muito bom ser instrumento dessa libertação, sabe? Sim. E eu consegui, eu acho que, mandar essa mensagem, né? E encarei, dei minha cara a tapa e fiquei disposta a receber críticas e aceitei as críticas, mas guardei elas na pastinha dos arquivados. Porque elas não são importantes para mim, mas o importante é o que a gente... tem como propósito e realizarmos nossos sonhos, né? É isso que é mais importante. Puxa, e estamos chegando ao final dessa conversa tão gostosa, tão gratificante. Eu sou sua fã de carteirinha, fã mesmo, de coração mesmo. Amo o seu trabalho, te acompanho sempre nas redes sociais e tudo que às vezes eu posso publicar, vai para o site. Obrigada. Tudo está lá, porque é um trabalho lindo, um trabalho digno, um trabalho maravilhoso. Realmente um trabalho de exemplo, né, para as outras mulheres. E eu estou muito feliz também desse monte de mulher e tudo no poder, tudo dominando o pedaço, nada contra os homens, muito pelo contrário, né? Mas que eles venham se somar com a gente, perfeito, né? Porque tem o espaço para todo mundo, né? Nós não estamos competindo, né? Nunca. Nós estamos querendo andar lado a lado, perfeito, né? E eu gostaria muito que você deixasse aquela mensagem gostosa para quem está iniciando
E para quem também já está aí na labuta aí há muitos anos, né? Entra ano, sai ano, quem já está se aposentando também, deixa um recado aí para essa moçada aí. Eu vou deixar assim. Para mulherada, né? Vou deixar para mulherada, para quem está iniciando aí na carreira, né? Para todos que estão nos assistindo, que o mais importante na nossa vida, na nossa profissão, é nós mantermos um olhar humano sobre as pessoas. Então, tudo é muito bom. Você ter um cargo, você ter uma profissão, você representar outras pessoas, mulheres, né? Que é o nosso caso. Ser inspiração, tudo isso é muito bom. Mas nada disso vale a pena se a gente não fizer voltado para a pessoa humana. Então, é isso. Sejam bons seres humanos, porque tudo mais vai ser consequência disso. Doutora Kelly, muito obrigada. E, essa é a primeira... Gente, essa é a primeira entrevista. E que venham muitas outras com você. Eu quero te entrevistar também, porque a história da Luciane é mais inspiradora do que a minha. Quem sabe um Sou dia sua fã leque. também. Abra o leque. Gente, e vamos ficando por aqui. E procure lá, Revista Eclética, acesse. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube e o nosso site, né? O revistaeclética.com.br. E nós temos a revista, olha, com a doutora Kelly, a nossa entrevistada de hoje.